Atenção, torcedor azulino, porque o Remo pode ter mudanças importantes justamente em um dos jogos mais pesados dessa sequência do Campeonato Brasileiro. Léo Condé ganhou novas opções, tem jogador recém-chegado já liberado para estrear, tem retorno de quem estava fora e a escalação que está sendo desenhada pode ter novidades em setores importantes. E tem um detalhe, galera, um dos reforços chega dizendo que está pronto para jogar e pode aparecer logo de cara. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a provável escalação, quem pode ganhar vaga e o que o Condé tem nas mãos para tentar surpreender o Internacional no Beira-Rio. Então fica comigo até o final, porque essa escalação tem alguns pontos que merecem muita atenção. E antes de continuar, se você é torcedor do Remo, já se inscreve no canal, deixa o like, porque a gente segue sempre acompanhando de perto essa reta importantíssima do Leão no Brasileirão. Agora sim, vamos para a informação. Galera, é o seguinte, segundo uma matéria publicada pelo Portal UOL, também apuradas pelo jornalista Lucas Quirino, o Remo deve ter novidades para enfrentar o Internacional nesta segunda-feira, dia 17 de agosto, no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E essas novidades passam diretamente pelos últimos reforços contratados pelo clube. Léo Condé agora tem à disposição o lateral esquerdo Marlon e o atacante paraguaio Antônio Galeano. Além dos dois, o Tchamba e Marcelinho estão recuperados e voltam a aparecer entre as alternativas da comissão técnica. Isso significa que o treinador ganha mais possibilidades para mexer em uma equipe que precisa somar pontos e que terá um desafio complicado fora de casa. O jogo contra o Internacional tem um peso muito grande porque o Remo segue nessa luta para se afastar das últimas posições e cada ponto começa a ter um valor ainda maior. E a primeira mudança que pode acontecer é na lateral esquerda. Marlon foi apresentado oficialmente pelo Remo na última sexta-feira, dia 14, e chega com a possibilidade real de estrear. O clube buscou o jogador em um momento de necessidade para o setor, principalmente diante da situação de Mike. E a negociação, segundo o próprio Marlon, aconteceu muito rápido. O primeiro contato foi feito em um domingo e já no dia seguinte ele estava a caminho de Belém para avançar na contratação. Agora o jogador é integrado ao grupo, existe a chance de Léo Condé utilizá-lo logo de início no Beira-Rio. E tem também a situação do Antônio Galeano, pessoal, que talvez seja uma das novidades que mais despertam a expectativa do torcedor. O paraguaio de 26 anos está regularizado. O nome dele já foi publicado no BID da CBF e, portanto, do ponto de vista da documentação, ele está à disposição de Léo Condé para enfrentar o Internacional. Galeano assinou um contrato com o Remo até o final de 2029 e afirmou que chega em boas condições físicas, preparado para entrar em campo. Esse é um detalhe importante porque quando um reforço chega durante a temporada, normalmente existe aquela dúvida sobre o ritmo e condição para jogar. No caso do Galeano, a sinalização é de que ele se sente pronto para jogar. Agora cabe o Léo Condé definir se vai colocá-lo desde o primeiro minuto ou se prefere utilizá-lo durante a partida. E de acordo com a provável escalação apresentada pelo UOL, existe sim uma possibilidade de Galeano começar o jogo entre os titulares, mas não são apenas os reforços que mudam o cenário. O Marcelinho e o Tchamba estão recuperados e voltam a ser opções. Marcelinho, inclusive, galera, aparece na provável formação para começar na lateral direita. Isso dá ao Léo Condé um leque maior de escolha justamente em um momento em que o Remo precisa tentar encontrar mais equilíbrio, principalmente fora de casa. E a provável escalação divulgada pelo Diário Online é o seguinte: Marcelo Rangel no gol, Marcelinho, Matheus Felipe, Marlon e o outro Marlon na defesa, Léo Pico, Zé Wellison e Zé Ricardo no meio campo, Galeano, Jajá e Gabriel Talhado formando o setor ofensivo. É uma formação que, se for confirmada, já mostra uma presença importante dos novos nomes. Marlon entraria na lateral esquerda e Galeano já teria a sua primeira oportunidade no ataque. Mas é importante destacar que essa não é uma escalação oficial. O próprio material deixa claro que o time ainda pode sofrer alterações de acordo com as últimas atividades e com as decisões de Léo Condé. Portanto, a gente pode acompanhar essa base, mas a confirmação só vem mais perto da partida. E esse jogo exige muito cuidado. O Remo vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio, não pode se expor demais logo nos primeiros minutos. Ao mesmo tempo, também não pode entrar apenas para se defender, porque a equipe precisa pontuar.
É aquele tipo de partida em que a organização e eficiência podem fazer toda a diferença. E a chegada dos novos jogadores podem dar uma energia diferente para o time. Galeano, por exemplo, é um atacante que o próprio Léo Condé conhece e de outros trabalhos. Isso pode ajudar bastante na adaptação, porque o treinador já tem uma ideia do que o jogador pode entregar e de como utilizá-lo. Marlon chega para dar mais uma alternativa para uma posição que precisava de reforço. E com Marcelinho e o Tchamba de volta, o banco também ganha mais profundidade. Na minha visão, esse é o tipo de jogo em que os reforços podem ajudar, mas não dá para colocar toda a responsabilidade em cima de quem acabou de chegar. O Remo precisa funcionar como um time. Precisa ter meio campo que consiga competir, uma defesa atenta e um ataque que aproveite as oportunidades que aparecerem. Se Galeano entrar como titular, eu quero ver como ele vai se entender com o Jajá e o Talhari. E se o Marlon realmente começar jogando, também vai ser interessante observar como ele se comporta defensivamente e o quanto ele consegue apoiar. O fato é que o Leão de Condé agora tem mais peças à disposição e, consequentemente, mais possibilidades para montar o time. Isso também aumenta a cobrança por uma resposta. O Remo não pode olhar para o Internacional e pensar que pontuar fora de casa é algo impossível. Vai ser difícil, claro, mas o Leão precisa entrar no Beira-Rio com personalidade, com um plano de jogo muito bem definido. A informação sobre essa escalação e a situação dos novos reforços foi publicada pelo Diário Online, o Portal DOM, em matéria do jornalista Lucas Quirino. Então, todos os créditos estarei deixando aqui embaixo na descrição para eles, beleza? E agora eu quero saber de você, torcedor azulino, qual é a sua opinião sobre essas informações que eu te falei. Você colocaria o Marlon e o Galeano como titulares contra o Internacional, ou acha que é melhor seria começar com quem já é mais entrosado e usar os reforços durante o jogo? O que você achou dessa provável escalação do Condé? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E olha, já deixa o like, compartilha com outros torcedores do Leão. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para fazer sua inscrição. Todos os dias estou trazendo aqui as informações do Leão para te manter sempre bem informado. O link da matéria é citado aqui no vídeo, tá? Do portal DOL, estarei deixando aqui na descrição, como eu já disse anteriormente, deixando os devidos créditos à fonte oficial. Caso você queira se aprofundar em mais detalhes, é só descer aqui embaixo que o link vai estar lá. Tudo certo? Então é isso, pessoal. Essas foram as atualizações de hoje. Espero que tenham gostado. Grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Nos encontramos no próximo vídeo. Fui!